Olá, pessoal. Muito boa tarde para vocês. Bem-vindas ao nosso primeiro podcast, que vai ser aqui hoje o nosso início da abordagem dos temas de coluna, dos principais temas que nós temos sobre as doenças da coluna vertebral. E a ideia é justamente a gente poder debater um pouco mais o que nossos pacientes tanto sentem, né, com dor, deformidades, limitações do seu dia a dia por conta de problemas da coluna que muitas vezes nós conseguimos prevenir, tratar problemas que numa fase inicial são mais simples de serem tratados e que muitas vezes, por serem doenças negligenciadas, essas doenças acabam atingindo estágios muito avançados. Então, hoje nós vamos dar início ao nosso primeiro podcast, aproveitando esse mês do Junho Verde, que é o mês internacional para a conscientização sobre a escoliose. E eu tenho um prazer muito grande de poder estar convidando vocês, doutora Paula Renata Rezende e doutora Daniele Rosa, que são especialistas fisioterapeutas em tratamento de patologias da coluna, mais específico em escoliose e também na posturologia, né? Então, eu gostaria de fazer primeiro algumas perguntas, começar aqui com a doutora Paula Renata. Doutora Paula, como que você aborda o tratamento conservador para escoliose, principalmente dos pacientes adolescentes? Primeiramente, obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. A princípio, a gente faz uma avaliação, um raio-x panorâmico, né? Para a gente identificar quais são as estratégias que a gente tem que traçar para esse paciente. Então, se ele tem uma torácica, a gente tem que entender como que ele vai se comportar, como que vai ser esse deslocamento de carga, como que ele vai executar esse exercício que você realmente vai propor para ele, né? Então, a partir do momento que ele entende isso, o tratamento ele vai desenvolvendo muito melhor. Sim, então, assim, basicamente, a principal ferramenta aí no diagnóstico é o raio-x panorâmico, Sim. que é fundamental para entender esses desvios do paciente. Mas, assim, o que seria ainda mais precoce para a gente perceber nas crianças e nos adolescentes que nos alerta sobre a possibilidade de ter ou não escoliose, até coisas que um familiar, um tio, a mãe, um parente possa perceber? O que a gente poderia também estar fazendo, o teste de Adams, né? Que você vai pedir para o seu filho ou neto, né? Ele vai ficar na sua frente e aí você vai inclinar o seu corpo como se você fosse encostar a mão no chão. E a partir daí você começa a ver as vértebras. Então você vai ver uma parte mais tipo como se tivesse um lombinho, uma deformidade, Uma giba, uma tipo uma rotação. giba, né? E aí você vai perceber. A partir daí você vai ver que tem alguma coisa. E também o pai também ele vai dando uma percebida assim no ombro, que ele não tinha percebido até então, no quadril, né? Mas esse teste é um teste rápido, de 1 minuto, e você já consegue perceber que tem alguma coisa aí no seu filho, né? No seu neto. Certo. Então, assim, aparentemente, os primeiros sinais são sinais estéticos, né? Visuais, não é dor, que a gente acaba Sim. se deparando para entender se esse paciente tem escoliose. E, doutora, normalmente qual que é a idade que a gente percebe mais esse início da escoliose? Bom, falando da escoliose dos adolescentes, né? Geralmente é antes daquela fase do estirão, né? Ou depois daquela fase do estirão, né? Que você começa, naquela fase que ele começa a desenvolver, né? Ele começa, e aí você vê que tá tendo alguma coisa ali, né? Então a fase do estirão é uma fase, assim, muito perigosa, porque se ele tá com um nível de grau, ele pode, assim, aumentar muito. Por conta do desenvolvimento, por conta Exatamente. da Então, idade. uhum. Doutora Daniele, com relação à postura desses pacientes, né? Até antes da gente pensar no raio-x, que é quando a gente já vai para o diagnóstico. Mas esses adolescentes, essas crianças costumam a ter dor? O que a gente percebe mais na questão da postura do dia a dia também? O uso de mochilas, do dia a dia em casa, sentado em cadeiras. Isso acontece alguma mudança também ou não? Primeiramente, obrigada pela oportunidade. Acontece dor, não é toda criança que tem escoliose ou adolescente que sente a dor, tá? Existem alguns que não sente nada e é só o visual mesmo, como a doutora falou, né? Os ombros, a cintura,
o quadril, mas tem aqueles que se queixam de dor. O principal problema, assim, que questiona-se muito são os pais, a mãe. Com a postura, essa criança, eu peço para ele arrumar a postura, ela não consegue. Ajeita essa postura, menino, e ele fica 1 segundo, ele desmonta. Por quê? Porque ele não tem musculaturas para sustentar isso, para sustentar essa postura, né? Mas tem crianças e adolescentes com dor, sim. A grande maioria não. E em relação a mochilas, o certo mesmo, bacana, é não jogar a mochila apenas de um lado, como os nossos adolescentes fazem. A mochila só de um lado, então você acaba jogando uma sobrecarga maior para um M-corpo e isso vai fazer uma compensação, um efeito cascata. Se já tem alguma escoliose, ela acaba intensificando. Intensificando também. E uma coisa interessante que você falou, doutora, é que na verdade, o erro postural é a falta de uma musculatura para segurar a postura no lugar correto. É isso? É isso. Se eu não tenho uma musculatura que me sustenta naquela posição, eu não tenho como exigir do meu filho que ele fique reto 24 horas, né? Então, ele não tem essa musculatura ativada, ele tem uma fraqueza nessa musculatura, então o tempo inteiro ele tá aqui, no relaxado, no gostoso, no facinho, sentado assim na carteira, no sofá, e vai despencando Sentado mesmo, tudo né? torto no sofá, assistindo televisão, mexendo no celular e com a coluna entortando. Sim, eu acho que não tem como, porque a gente tem também a escoliose postural, né? Então, se eu fico numa determinada postura sempre, eu posso estar desenvolvendo uma escoliose postural, que é uma escoliose não estruturada, não funcional, entendeu? Então, a gente pode desenvolver uma escoliose por conta da postura, sim. Certo. E, doutora Paula, a gente está falando muito dessa escoliose do adolescente, das crianças, né, que são uma faixa etária mais nova. Mas tem também os pacientes adultos, né, acima de 20, 25, e até mais no extremo, a partir dos 40, 50 anos, que começa a ocorrer os erros degenerativos, o processo degenerativo, os erros posturais. Como que a gente encara normalmente esse outro tipo de escoliose? Tem mais dor? Não tem? Como é que funciona? Esses pacientes geralmente chegam para você com muita dor, né? E com muita rigidez. Então, tem casos muito severos que você não tem muito o que fazer. Porque a vértebra já está consolidada, né? Principalmente mais nos idosos, né? Ela já está mais consolidada, então você vai ali só para aliviar a dor. Então, na maioria dos casos, vai mais para aliviar a dor. Agora, um adulto jovem, a gente já consegue ganhar um pouco mais de mobilidade, né? Melhorar essa dor e ter um pouco mais de qualidade de vida. Agora, já o idoso já é um pouco mais... Um pouco mais difícil, mais né? difícil. Até por conta de osteoporose, também outras doenças. E Musculatura assim, já não é tão potente e a gente também tem né? que ver também a questão do ângulo também, né? Então, assim, curvas acima de 30 graus num adulto, ele tende a evoluir se ele não tiver tratamento. E de 50, com certeza, né? Então, se um adulto jovem já está com 50 graus, então, assim, a tendência é piorar, né? E às vezes nem a cirurgia, acredito que não, né? O que o senhor fala? Então, os casos cirúrgicos são casos realmente que avançam a totalmente essa fase que a gente está conversando aqui de prevenção, né? Mas, com certeza, uma escoliose de um adolescente acima de 45, 50 graus, uma escoliose idiopática, há uma grande tendência que essa escoliose avance muito para 60, 70 graus, como acontece, né? A gente pode até observar 6 meses, 1 ano, mas normalmente ela avança. O ideal é tratar antes disso. E que se chegar a isso, vai avançar cirurgicamente. Né? Mas, voltando nesse outro assunto da degeneração do desgaste, eu percebo muito no consultório que os pacientes que têm osteoporose acima de 60, 70 anos têm uma tendência de desenvolver escoliose. Né? Escoliose por osteoporose. E tem uma outra doença que ela é primeira da osteoporose, que é a sarcopenia. Né? Que a sarcopenia é perda de massa muscular e ela vem junto com a perda de massa óssea, né? Osteoporose e sarcopenia. Andam muito junto e quando a gente soma isso, eu percebo que esses pacientes têm uma propensão de avançar com tortuosidades na coluna, seja escoliose, seja uma hipercifose ou até mesmo as fraturas, né? Exato. Levando a essas deformidades. Mas, doutora Daniele, com relação à posturologia, a questão de palmilhas, isso ajuda na questão de escoliose? Como é que funciona? Ajuda. A posturologia nada mais é que o estudo do sistema tônico postural, né? Então, nós avaliamos o corpo do paciente buscando o quê?
os desequilíbrios, ver aonde que está o problema para resolver o problema, a causa do problema. Então tem, como eu falei da escoliose funcional, ela tem a dismetria, né? A diferença do membro inferior das pernas. Então é aquela criança que de repente tem uma perna curta e ela tá fazendo uma escoliose por conta da diferença do membro. Ela vai compensar com a coluna dela. Então é aquele paciente que a maioria dos pacientes vem para mim para posturologia para pôr palmilha. E na minha avaliação eu identifico a escoliose e peço a panorâmica, que é o nosso GPS, para nos direcionar. Então, quando eu vejo essa diferença de membro inferior, eu coloco a palmilha para suprir, para equilibrar esses quadris, na intenção da gente até refazer um raio-x com o uso da palmilha, né? Para ver se a coluna organizou. Se a coluna organizou, realmente a escoliose ela estava vindo por conta dessa diferença de membro, né? E aí a gente vai tratar devidamente. Da maneira que a gente precisa tratar. Se esse paciente dá para ir para um exercício de pilates, se esse paciente tem que ir para já é um caso mais grave, ele tem uma angulação maior e precisa dos exercícios fisioterapêuticos específicos para escoliose, então a gente vai direcionar através da avaliação, né, desse Perfeito. paciente. Então acho que o GPS é o raio-x panorâmico A panorâmica. e também dos membros inferiores. Também a A escanimetria. planigrafia e a escanimetria dos membros inferiores. Legal. E com relação a coletes, doutora Paula, a senhora tem alguma experiência? Como é isso dentro da metodologia do tratamento das escolioses dos adolescentes? O colete, ele tem que você tem que estar 23 horas com ele, né? Por quê? Mas antes de você usar o colete, o paciente, o adolescente, ele tem que entender como que ele se organiza nisso. Porque senão você vai pôr o paciente no colete, ele vai sair correndo no colete, porque o colete vai estar aqui e o paciente vai estar ali. Então, a partir do momento que você entendeu como que é essa descarga de peso, né, essa carga axial ali, e aí ele consegue colocar o colete de uma forma assim muito O boa. colete tem que estar bem ajustado Muito bem para o ajustado. biotipo dessa Exatamente. criança. Porque o colete, ele é confeccionado para a pessoa, ele é escaneado no corpo, né? Então, ele é moldado no corpo do adolescente. E os coletes também a gente pode utilizar para adultos, na sua experiência? Isso dá certo para adultos ou não? Bom, eles estavam lançando um estudo, não sei nem se eles lançaram agora em Boston, lá. Teve um congresso lá agora, falando sobre isso. Eles estavam utilizando o colete mais para aliviar a dor, né? Não para correção, igual do adolescente, que depois que ele cresceu, né? Você Pode vai... retirar o colete. Exatamente. Estava na ideia de dor mesmo. Sim. Então, é de se pensar, mas não é comum o uso de coletes dos adultos, na Exatamente. É verdade. mais pensando na questão da dor mesmo. Certo. Não a Perfeito. questão de correção, né? Igual dos adolescentes. Sim, perfeito, com certeza. Doutora Daniele, e existe alguma outra técnica que você costuma orientar, indicar para os pacientes tratarem escoliose? E algum tipo de técnica de fortalecimento? Como é que é? Eu costumo indicar a fisioterapia específica, né, da escoliose ou o pilates. Por quê? Tem até um estudo desse ano, agora de 2024, que fala sobre o efeito do pilates na escoliose. Ele não existe só o pilates com efeito na escoliose. Ele existe a partir do momento que você utiliza os aparelhos do pilates com a visão da correção 3D, tridimensional, perdão. E aí você vai usar os exercícios fisioterapêuticos dentro da aula, dentro dos exercícios do pilates. Dentro do Dentro do Pilates, contexto. técnicas específicas. Técnicas específicas. Porque assim, o que vale, doutor? Vale o olhar do profissional que está atendendo esse paciente. Ele ter um raciocínio clínico avançado, ele ter esse olhar dessa correção tridimensional que esse paciente está precisando, ele visualizar que esse paciente é um ser individual, que cada paciente é um paciente, que eu não tenho que trabalhar os dois lados iguais, ou eu tenho que alongar mais um lado e fortalecer o outro, não. Eu tenho que ver qual é a necessidade desse paciente, como que eu vou atuar diante desse paciente, e aí usar o raciocínio e elaborar
o seu plano de tratamento, que não é fácil um tratamento para escoliose. Por a escoliose ser tridimensional, é algo muito complexo. As pessoas precisam entender que não é só alongar de um lado não. A gente precisa fortalecer algumas estruturas, né? Estabilização de pelve, estabilização de escápulas, um abdômen. Então, eu consigo fazer exercícios do Pilates com esse olhar para o paciente com escoliose. Mas esse profissional que está atuando, ele tem que ter expertise no assunto. Porque senão ele pode sim piorar essa escoliose. Sim. A gente vê alguns adolescentes que chegam ao consultório com escoliose e com dor. E às vezes a gente vai investigar o porquê dessa dor, é porque está fazendo alguma metodologia de tratamento não específica. Isso. E aí a gente coloca esse paciente com um contato mais especializado, as coisas costumam resolver. Doutora Paula, com relação à técnica de Chirote, como é que funciona essa metodologia para tratamento de escoliose? Bom, esse tratamento, ele baseia em informações científicas, né? Então, assim, todos os exercícios, eles trabalham mais de 100 anos. Então, na Europa já tem mais de 100 anos que trabalham com essa técnica. É uma técnica alemã. Alemã, aham. Então, a Catherine Chirote, ela tinha escoliose. Então, ela começou a buscar, e aí ela começou a desenvolver as técnicas de expansão, de verificar. Então, como que ela classifica? Como se fosse em blocos. O bloco pélvico, torácico, lombar. E aí, ela olhando esse olhar, ela começou a imaginar assim, bom, se eu começar a organizar esses blocos, começar a alinhar dentro do mais possível, eu tenho um sucesso de tratamento. Sim. Então, o Chirote, ele é muito específico. Por quê? A gente precisa do raio-x, que a gente falou, né? É essencial. A partir daí, a gente começa a ver qual é a curva, qual é essa vértebra que está deslocando a carga axial desse paciente. E aí depois a gente tem que trabalhar a parte de respiração para expandir aquele lado como se fosse uma bola, que ela está murcha de um lado e insuflado do outro. E aí, o que acontece? A gente vai ter que trabalhar dessa forma, fazer a derrotação, fazer a respiração derrotacional, transferir a carga axial e ele manter equilibrado. É isso que o Chirote faz. Mas para isso precisa detectar Exatamente. quais são os pontos. Exatamente. E isso é apenas numa curva. Se ele tiver outra curva, é uma outra estratégia. Então, a gente vai traçando estratégias para a gente chegar no objetivo que a gente quer. Legal. Melhorar essa curva, diminuir ou ganhar mais mobilidade, qualidade de vida para esse adolescente. Bom, eu queria agradecer a vocês, doutora Paula, obrigado por estar compartilhando com a gente todo o seu conhecimento, experiência, doutora Daniele também. Gostaria que vocês deixassem o contato do consultório de vocês para os pacientes que possam precisar poder estar entrando em contato com vocês, né, para fazer até mesmo uma avaliação, porque a gente sabe que escoliose não dói, na grande maioria dos casos. E às vezes uma avaliação precoce vai ajudar muito, né? E para quem também tiver dúvida, pode marcar consulta no consultório do CTC, né? Lá são 3 especialistas também, eu, o Dr. Marcelo e o Dr. Diogo, que estamos acompanhando esses tipos de patologias, na verdade, todas as patologias da coluna. Tá ok? Se quiser deixar uma mensagem final aos nossos ouvintes, podem ficar à vontade. Eu que agradeço, doutor Ricardo, pelo convite, né? De falar de um assunto tão importante, né? Que muitos ainda não sabem o que é escoliose. Então, assim, o que eu quero deixar para os pais, assim, observa mais seus filhos, verifique, né? Deixe eles mais, assim, faça esses testes de Adams neles, faz no filho, faz nos netos. Então, assim, tenha um olhar, fique mais atento aos seus filhos, né? Bom, o meu endereço é na Marechal Rondon, número 400, na Bela Física. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor. Obrigada, doutor, pela oportunidade.
Complementando a fala da doutora, toda escoliose grave, um dia ela foi uma escoliose leve. Então, não fica com vergonha de pedir para o seu filho tirar a blusa e dar uma olhada na coluna dele também, além dos ombros, né? E é isso. Vamos prevenir, porque pessoas inteligentes previnem, não é verdade? E o contato da clínica é na rua Humberto de Campos, 395, em frente da Cultura Inglesa. Ótimo, meninas. Obrigada. Muito obrigado, doutoras. Forte abraço e até o próximo. Até o próximo.